Oi pessoal, estamos aqui com mais um programa Café com Livros. Sempre um bom café para acompanhar um bom debate, uma boa conversa. E hoje eu quero trazer aqui um tema muito importante, quero falar sobre políticas públicas. Aproveitar um pouquinho do tema em relação ao ano de 2024, que é um ano eleitoral, um ano político. Então, políticas públicas será é um tema muito oportuno para que a gente possa debater, discutir junto à sociedade civil. E também aproveitando aí o governo Lula, o excelente governo Lula, claro que tem lá seus problemas, nós temos suas críticas, mas com certeza tem sido um governo muito, infinitamente melhor do que o seu antecessor. E agora, recentemente, o presidente Lula lançou aí o chamado Enem dos concursos. E um dos temas para esse concurso unificado nacional é justamente políticas públicas. Então, vamos falar um pouquinho sobre políticas públicas, o que vem a ser as políticas públicas, como elas acontecem, o que são, tipos de políticas públicas, as suas metodologias, suas fases, e vamos tratar um pouquinho então sobre esse tema tão importante, não só para nós enquanto estudantes, nós enquanto professoras e professores, mas especialmente, principalmente enquanto sociedade civil. Porque quando falamos de políticas públicas, nós temos que ter a clareza que são ações, é um conjunto de ações inerente, voltado à própria sociedade. As políticas públicas é um conjunto de ações que vem para atender uma demanda social. Temos que estar inerentes, temos que estar atentos, então, a esse tema que é tão importante para todos nós, né? Então, políticas públicas são um conjunto de programas, de ações do Estado para garantir um direito cidadão. Geralmente, as políticas públicas vêm para atender uma demanda social, para resolver um problema social. Essas políticas públicas, elas surgem por forma de lei, tá? E por ser necessária a participação a partir de força de lei, essa lei ela pode garantir ou não a participação popular na criação, no acompanhamento e na avaliação. Isso pode ocorrer a partir de como que as pessoas como é que pode acontecer a participação popular nas políticas públicas? Por meio dos conselhos. Nós temos então os conselhos participativos, os conselhos populares, tanto nas esferas municipal, na esfera estadual, como também na esfera federal. Agora, é importante entender que política ou ações políticas se diferem do termo de políticas públicas. Porque quando eu falo em política é um conceito mais amplo. Ações políticas, política. Já quando eu trato de políticas públicas, geralmente, no seu conceito, políticas públicas sempre vêm para responder um problema, para responder uma demanda social, o que difere então de política. Quando eu falo de política por si só, nem sempre vem a política ou a ação política para resolver uma demanda social ou para responder, para atender um problema social. Então, repito, as políticas públicas sempre virão para responder a uma demanda social, para resolver um problema social. Eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar claro. Na minha dissertação de mestrado, que eu fiz pela Universidade de Brasília, eu fiz a dissertação de mestrado fazendo um trabalho em cima das escolas que foram militarizadas em Goiás. Não vou trazer aqui nenhum julgamento de valor pessoal em cima do meu objeto de pesquisa, que foram as escolas militarizadas. Mas eu vou trazer aqui resultados breves. A população, na minha pesquisa, apresentou um problema para, até então, ser solucionado pelo Estado. Quais eram os problemas? O alto índice de criminalidade, de violência
e os baixos índices do IDEB. O governo pegou então essas duas demandas sociais e aí fez toda uma pesquisa, fez todo um aparato, todo um estudo para poder então apresentar possíveis soluções. E dessas soluções, ele pegou as variáveis e uma das soluções que ele buscou foi a militarização das escolas públicas. Não estou aqui defendendo ou criticando. Eu até tenho uma posição pessoal. Eu sou contrário à militarização das escolas. Em outro momento eu posso apresentar vários elementos que eu apresentei na minha dissertação, mas não é o caso aqui no momento. O que eu quero apresentar como exemplo é que, por força de lei, as escolas militarizadas se tornaram então uma política pública para o Estado. O Estado apresentou então as escolas militarizadas como uma política pública para sanar, para responder uma demanda social. Seria um exemplo. Então, políticas públicas propõem soluções, eu coloquei aqui. E para compor políticas públicas, eu vou colocar para vocês. Primeiro, tem que haver um planejamento, que seria o quê? Estratégias, metas e objetivos. Quais são as prioridades para se planejar essas políticas públicas? Segundo, a execução, que é o atendimento para aquele objetivo geral. Qual é o foco no tema, né? Então a execução vai servir para isso. Terceiro, monitoramento. Quais são as ações que nós vamos utilizar para alcançar esse objetivo? E depois vem a avaliação, que é justamente avaliar os resultados obtidos para se entender se esses resultados alcançaram aquilo que foi inicialmente planejado. E aí, então, eu dei como exemplo as escolas militarizadas. Vamos agora falar um pouquinho sobre os atores das políticas públicas. Nós entendemos, então, que as políticas públicas, elas são ações que o Estado utiliza para sanar, para resolver problemas ou demandas sociais. E aí, os atores são as pessoas envolvidas de forma direta ou indiretamente nessas ações. Esses atores são chamados estatais ou os privados, atores estatais ou privados. Os estatais, nós podemos dizer que são o governo ou o Estado. Quais são os atores estatais que a gente chama que são os governos ou ligados a ele? São aqueles agentes públicos eleitos pelo sufrágio eleitoral, que representam então o povo por meio do voto, né? Que são os governadores, os prefeitos, o presidente da República, aqueles também eleitos para o legislativo, que são os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, no caso do Distrito Federal, os deputados distritais. Então, esses seriam os agentes que estão representando o povo. E também nós temos aqueles que não são os eleitos, que em tese são que são os servidores públicos. O que eu ia dizer é que, em tese, eles possuem uma atuação de neutralidade. Esses servidores públicos também representam o povo e são também atores para políticas públicas. E nós temos também aqueles atores dos setores privados, que são representados pelos sindicatos dos trabalhadores, sindicatos patronais, são representados também, eu coloquei aqui para vocês, pela imprensa, pelo centro de pesquisas e outros mais. Bom, continuando, tomando aqui um cafezinho, nós precisamos também conhecer alguns modelos de tomadas de decisões em políticas públicas. Para a gente poder entender essas tomadas de decisões, nós precisamos primeiro realizar, fundamental isso, um estudo sistêmico ou sistemático no processo decisório, que seria, em outras palavras,
tomar o máximo de decisões possíveis, elencar o máximo de possibilidades possíveis de decisões. Dentre aquelas, escolher a mais oportuna para aquele problema que foi encontrado, que foi detectado. E com isso a gente chama que é identificar esse problema, né? Então o segundo ponto é identificar o problema e entender esse problema. Você tem que ter certeza daquilo que você está fazendo, porque a incerteza pode gerar conflitos e pode gerar problemas, porque você tem que assumir um risco. Quando você assume o risco nas suas incertezas, é porque você então não está levando em consideração alguns aspectos que são importantes ao encontrar esse problema, que é um estudo mais sistemático, mais aprofundado, conhecer as variáveis, levantamento de dados e levar em consideração também um outro aspecto chamado turbulência, que o que é chamada turbulência? É quando você não tem muita certeza e as condições não estão muito claras para as tomadas de decisão. O meio ambiente, por exemplo, ele se modifica muito depressa e aí pode alterar alguns dados e algumas decisões que você venha a tomar em relação àquela situação para realizar uma política pública. A partir disso, nós temos vários tipos de decisões. Nós temos, primeiro, as decisões racionais. As decisões racionais são aquelas lógicas, são aquelas decisões que você vai ter menos custos, são aquelas decisões mais ordenadas, são aquelas decisões que você vai buscar sempre os melhores resultados. Nós temos as decisões intuitivas. As decisões intuitivas são aquelas decisões que a gente chama de mais sentimentais, quando você não tem dados suficientes, quando você não tem estudos suficientes, quando você não teve muito tempo ou não teve tempo hábil para você fazer interpretações daqueles levantamentos de informações para você tomar certas decisões e que precisam ser tomadas. Então nós chamamos aí de decisões intuitivas. Nós temos as decisões programadas. São aquelas decisões já pré-estabelecidas, aonde é quase que mecanizada, automatizadas. Você já consegue tomar algumas decisões. E aquelas não programadas, aonde você não tem algumas soluções pré-estabelecidas, que são decisões com problemas inéditos, problemas até então não conhecidos. E aí então você vai ter que encontrar também soluções e alternativas inéditas. Nós temos também as decisões que eu coloquei aqui como estratégicas. As decisões estratégicas, elas são amplas, organização como um todo, decisões de alto nível de hierarquia e de longo prazo. Então vejam, níveis hierárquicos maiores e de longo prazo, que são diferentes, por exemplo, das decisões táticas, que são mais administrativas e de níveis de organizações menores, quase que eu posso chamar dos departamentos. E as decisões operacionais, que são decisões do dia a dia, corriqueiras, que são decisões que você toma todo dia, que aparecem ali, que você toma ali, naquele momento, e que você não necessariamente precisa pensar muito, são aquelas corriqueiras mesmo. E nós temos também as chamadas decisões autocráticas. Essas decisões autocráticas, elas são decisões que não permitem ou não possuem ou não precisam de discussões, elas são tomadas por um gerente, por uma pessoa que tem poder para isso, elas são decisões técnicas, elas não são democráticas, elas são decisões rápidas que precisam ser tomadas de forma imediatas e que não precisam de ser consultadas. Aquela pessoa técnica, aquele gerente, toma e cumpra-se de forma imediata. São chamadas decisões autocráticas.